Fala aí, Doc, eu sou o Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço e fundador da Med & Co. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo na medicina. Eu tô aqui com a Kátia. Oi! Tudo bom? E tô com a doutora Fernanda Bueno, Olá. endoscopista e proprietária, dona da Endovale. Tudo bem? Isso, tudo bem, Evandro, Kátia. Oi. Obrigado pelo convite, estou muito feliz, né? Espero acrescentar um pouquinho para vocês. Ah, aí. que legal. A gente está muito ansioso para entender um pouquinho sua história, sua trajetória. A gente está muito ansioso. Então, conta primeiro pra gente. Por que medicina? Quando é que você quis ser médica, tudo, fez essa opção? A medicina, ela já estava presente na minha vida porque meus pais são médicos, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. São de áreas diferentes. Meu pai é cirurgião do aparelho digestivo e a minha mãe é ginecologista. Mas então em casa, a gente fala que sempre em casa de médico ou você ama ou você odeia, né? E no caso, eu sempre amei, né? Sempre gostei dessa atmosfera que eu vivia. Queria ir pro hospital com meu pai, gostava de atender ligação de paciente lá em casa. Ele levava para passar visita. Levava para passar visita. Então, acho que desde sempre eu já quis ser médica. E eu gosto muito de gente, eu sempre falo isso. Desde sempre eu gosto de pessoas, eu gosto de estar perto de pessoas. Eu sou muito do calor humano, assim. Então, eu sabia que era uma área que estava muito a ver comigo, assim, né? Com o meu jeito também. Legal. E endoscopia, como é que surgiu essa escolha para fazer endoscopia? Pois é. No início eu fiz a faculdade, né? E depois eu fui para cirurgia geral. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Mas a minha formação é de cirurgia geral. Sim. E eu fiz trauma também. Eu gostava muito dessa parte de emergências, urgências, né? E trabalhei no SAMU muitos anos. Mas eu vi que com o tempo eu precisaria de uma área mais tranquila, porque é uma área que exige muito da gente, o trauma. É pesado emocionalmente, é pesado fisicamente, né? E eu sempre tive o desejo de ter minha família, ser mãe, e eu achava que ia ser uma área difícil de eu conciliar isso, né? E meu pai, por ser do aparelho digestivo, cirurgião do aparelho digestivo, eu tive um pouquinho de contato com a endoscopia, né? E fui pesquisar, fui aprender um pouco mais para eu entender como era a vida do endoscopista, né? E eu achei que seria uma área bem bacana, e hoje eu sou uma apaixonada pela endoscopia, não trocaria, e eu acho que eu fiz a escolha certa, com certeza. Que bom. E daí como é que surgiu a Endovale? Que daí você se formou como uma endoscopista. Isso. E de endoscopista para proprietária de uma clínica de alto volume de endoscopia é um grande salto, né? É um mundo, né? Então, conta pra gente como foi essa transição. Na verdade, quando eu fui fazer endoscopia, eu já imaginei ir para uma área que é uma área bem especializada, né? A gente sabe, já não é uma área tão geral quanto eu atendia antes. Então, eu queria sempre um trabalho diferenciado. Eu trabalhei em vários locais como residente, né? Durante o período meu de especialização. E eu tinha uma vontade, e acho que foi isso que me motivou a criar a Endovale mesmo, de ter uma qualidade diferenciada. Eu gostava de saber que eu poderia atender um paciente da melhor maneira possível, né? Tanto que na minha especialização, eu fiz endoscopia, os anos obrigatórios de endoscopia, e depois eu ainda me especializei numa subespecialidade que é a ecoendoscopia. Porque eu queria oferecer tudo que eu podia de melhor para o paciente, né? Então, eu acho que a Endovale, ela veio muito com esse conceito de qualidade. Eu sempre busquei isso, sempre quis muito isso, tanto qualidade de atendimento ao paciente, quanto qualidade de trabalho também, né? Mas empreender é um desafio. Então, eu muito imagino desafio. que quando você tomou essa decisão, você já tinha ali uma vontade de ter algo seu, Sim, né? com certeza. Com esse propósito, Sim, mas sim. é uma outra realidade. É outra realidade, com certeza. Mas eu sempre gostei muito do perfil de liderança, né? Eu tenho um perfil mais de liderança, então eu também gostava muito disso. E achava que seria um desafio, mas eu não imaginava que seria um desafio tão grande, né? Todo mundo começa imaginando que vai ter seus desafios, mas depois você vê que realmente não é fácil, né, Kátia? A gente sempre acha que vai ser mais fácil. Sempre acho que vai ser mais fácil do que de fato é, Quando né? a gente começa, o plano sempre é muito bonito. Você tem 1 milhão de ideias na cabeça, né? Ele é linear, né? Mas daí depois ele desvia, vai para um lado, vai para o outro, a gente chora. Eu acho que o empreendedor é que mais amadurece, né, com o negócio, porque é isso, a gente começa com um propósito que é muito amador, muito romântico, né? E depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo que é difícil. Sim. Como é que foi essa mudança de mindset? Saiu de um mindset
do médico para empresária. Pra empresária. Como é que foi essa mudança para você? Foi tranquila? Não, foi rápida? Foi muito traumática, na verdade. Assim, foi bem difícil. Foi a parte mais difícil, eu acho, da história da Endovale, porque inicialmente eu tinha poucos funcionários, era uma empresa bem amadora, né? Mas como as pessoas... Até as relações não eram muito profissionais entre funcionário, que é comigo. Comum, né? No começo, quando você abre. Ali. Exatamente. E aquilo, eu achava que eu tinha que fazer tudo, que tudo dependia de mim, que nada funcionaria sem mim, né? E delegar era muito difícil, até para os funcionários, que dirá a parte técnica com algum outro colega, né? Então, assim, foi a parte mais complicada. Formar equipe de médicos, eu imagino, né? Porque a endoscopia, no caso, precisa dos colegas, né? Precisa dos colegas. E eu me lembro que o primeiro colega que eu chamei para trabalhar comigo, coitado, ele sofreu. Porque, assim, eu passava tanta informação para ele, eu queria tanto que a gente fizesse... Ai, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Cheio de ideia. Né? E exigência mesmo, assim, de... Nossa, eu quero que mantenha o meu padrão de qualidade, né? Então... Coitado, eu massacrei ele um pouco para que a gente tivesse um padrão igual e que a gente atendesse com qualidade, né? E aí, depois que ele entrou, eu vi que a parceria era possível, que a gente pode, sim, ter parceiros que têm qualidade e que acrescentam pra gente também, né? E aí, foi um momento que eu profissionalizei. Então, eu tive que demitir alguns funcionários que eram muito próximos a mim, que tinham uma relação afetiva comigo mesmo, que foi o momento mais difícil, como eu falei, né? Nossa, isso é muito comum também, quando eu monto uma empresa de forma mais amadora. Aí você já pensa em ajudar as pessoas que estão próximas de você. E aí você faz essas contratações com base no afeto. Isso, no afeto. O que não funciona, infelizmente. E as primeiras contratações... as primeiras contratações normalmente são indicações, né? Então, você não faz um processo seletivo adequado. Então, acaba criando uma relação mais de afetividade do que de profissionalismo, né? Propriamente. Então, eu tive que renovar meu time e realmente abrir mão de algumas pessoas que eu tinha uma relação afetiva muito grande. Foi muito sofrido, muito doído, mas ao mesmo tempo foi aonde a Endovale despontou, assim, ela cresceu. Porque aí a gente começou a profissionalizar, começou a chamar parceiros com qualidade técnica, né, bem profissionais e funcionários do jeito adequado, né? Selecionando bem, cultivando características que são necessárias mais de maturidade, assim, né, Kátia? Sim. E foi assim, a Kátia chegou, a gente tem essa nossa parceria há 2 anos, 3, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. E foi, na verdade, a Kátia veio para somar e para reforçar isso que a gente já estava vindo fazendo há alguns anos, que era profissionalizar a empresa. Né? E a doutora, ela não tem só a Endovale, né, doutora? Eu não sei como que começou, a gente está falando ainda da primeira unidade, mas daí teve a história das outras, porque quando eu te conheci, já tinha a segunda unidade. Já tinha a segunda unidade, Na verdade, vou te contar. Dentro da endoscopia, a gente tem a parte de exames diagnósticos, que é a endoscopia colono, e a gente tem a parte de tratamento de obesidade também, né? Que aqui no Brasil ainda é muito novo, então a gente tem alguns métodos por endoscopia para ajudar no emagrecimento. Sim. E era uma área que eu nunca quis, nunca gostei. Tipo, balão, exatamente. Hoje tem a gastroplastia endoscópica, né? E era uma área que eu nunca gostei, sempre falei, nossa, não é minha praia, não é isso que eu quero, eu gosto da doença, gosto do paciente, né? E aí, uma das minhas pacientes, que era paciente que fazia exame comigo há muito tempo, ela estava sofrendo muito por estar obesa, não conseguia, e ela ouviu falar do balão e falou, doutora, só que eu só vou colocar se for com você. Eu falei, olha, eu não trabalho com isso, não tenho experiência. Ela falou, não tem problema, eu quero ser a sua primeira paciente, eu quero colocar com você. E ela era muito querida, e eu falei, gente, meu Deus, será que... Vamos ver, né? E aí, fui aprender, fui me especializar, fui tentar entender se aquilo teria algum benefício de fato, né? E aí, quando eu já estava capacitada para isso, eu coloquei o balão. Ela esperou todo esse tempo, eu coloquei o balão. É só colocar uma bexiga na barriga e encher. Olha lá. Ai, eu também achei que fosse. E aí, eu coloquei o balão e ela transformou. Assim, foi a virada para eu criar a segunda unidade. Eu vi a transformação de autoestima, de tudo nela, assim. Então, eu vi que era muito além do que emagrecer, muito além do que endoscopia, era muito além do que eu imaginava, sabe? Tá.
E aí eu me encantei com aquele mundo, né? E aí eu fui aprendendo cada vez mais essa área dentro da endoscopia, não abandonei a endoscopia raiz, né? Mas eu fui cada vez mais aprendendo dessa parte de emagrecimento. E aí a gente criou a nossa segunda unidade em 2018. A Endovale inicial, ela foi criada em 2013, o núcleo, que a gente fala que é o núcleo de tratamento de obesidade, em 2018. Legal, parabéns. Obrigada. E que outro desafio que você achou no meio? O que você achou que foi pior para você? Adequar a parte financeira, de time, começar a entender um pouco de marketing às vezes. Quais foram os desafios aí? Bom, primeiro, inicialmente, quando eu abri a Endovale, eu abri com a minha irmã, né? A minha irmã é otorrino, e a gente abriu em sociedade, né? E todo mundo sabe que sociedade é complexa, né? Dá para fazer outro podcast só de, né? De sociedade. Mas, inicialmente, foi uma dificuldade inicial que a gente teve que chegar à conclusão que a gente não daria certo como sócia, né? A gente tem ótima relação até hoje, nunca brigamos, nunca tivemos nenhum conflito, graças a Deus. Mas nós tínhamos perfis muito diferentes. Porque o que todo mundo acha que é fácil empreender, é você abrir e pronto, né? E eu sempre falo que empreendedorismo, para mim, são os 3 ãos, né? Eu costumo falar isso. Primeiro é a vocação. Então, a vocação compreende um monte de características que é necessário do empreendedor. Eu acho que ele tem que ter esses soft skills hoje, tão falado, né? E que eu tinha muito, a minha irmã não tinha. Ela era médica técnica, né? Então, ela tinha muito da parte técnica, excelente médica até hoje, mas não tinha soft skills do empreendedor, né? A dedicação, porque eu acho que a pessoa tem que estar disposta a se dedicar ao negócio. Não adianta você ter todas as características que vão fazer o seu negócio ter sucesso se você não está disposto a se dedicar a ele, né? Skin the game, né? Exatamente. E a última é a paixão, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente faz bem, é porque a gente é apaixonado, né? A paixão foi com que você começou tudo, né? Exatamente, você tinha uma paixão para atender bem o paciente. Isso, a dar qualidade. melhor, né? A tratar os outros como eu gostaria de ser tratada, né? Esse é o nosso lema lá da Endovale. Então, eu era muito apaixonada por isso, por pessoas, pelo atendimento, pela qualidade. Então, esses 3 anos, para mim, era muito norte desde o começo da Endovale, né? E aí, a gente teve que se separar. Ela, graças a Deus, hoje é sócia de outra empresa. A Endovale cresceu muito, eu precisava de espaço, então ela me vendeu o espaço dela para que a Endovale pudesse crescer, então sou grata a ela até hoje, né? E depois dali, que eu fiquei sozinha, literalmente eu não tinha mais sócios, né? Eu tive que saber lidar com funcionários, que eu acho que é outro grande desafio, né? Que aí entra muito a especialidade da Kátia, né? Muito fera nisso, Kátia. Muito fera, muito fera. E que hoje eu acho que é a parte que eu mais quero aprender e a que eu mais tentei desenvolver junto com a Kátia, que é a gestão de pessoas, né? Que é a gente saber usar o potencial humano para que a gente atinja nossos objetivos, né? E usar de uma maneira boa para ambas as partes, né? Sim, essa parte de pessoas, né? Eu acho que a parte de sociedade já é uma parte de pessoas, né? Sim, também, né? Sim. É uma coisa muito interessante que acho que a gente não sabe. Essa é uma dor muito frequente, essa que você contou, né? Sobre o perfil dos sócios, do time que está por trás, né? Exatamente. Tanto, né, que assim, tem empresas hoje que tem programas de co-founder, que eles vão lá e você coloca as tuas características. Então, vamos supor, você vai abrir uma empresa. Daí você coloca as tuas características, como que você é, o que você esperaria num sócio, tudo. Daí ele vai lá e ele te dá match com pessoas com características complementares com o que você tava... Fala, eu queria meu sócio que manjasse muito de tal área, tudo. Então, essas empresas, elas fazem match para você ter um co-founder que vai agregar demais no time. Então, é muito legal muito isso. Legal. E eu falo que, às vezes, não é ter igual a você, né? Sim, ter características exatamente complementares. A gente sabe que tem os 3 tipos de empreendedor: o técnico, né? O gestor, né? E o visionário, né? Então a gente precisa desses perfis todos para que a gente tenha uma empresa de sucesso, né? Então não é você achar uma pessoa igual a você. E a mesma coisa os funcionários. É bom você ter colaboradores com perfis diferentes, né? É você saber lidar com isso e extrair o melhor de cada um, né? Esse é o X da questão. É o desafio. Ela começou identificando que a sociedade com a irmã, né, não era adequado por essa questão até de perfil, né? Perfil. E aí você acabou utilizando isso também para sua equipe, porque não tem como. E eu sinceramente, eu acho que é o maior desafio, porque é o que a gente já conversou. Para a gente conseguir desenvolver qualquer coisa na nossa empresa,
a gente vai precisar dessas pessoas. Exatamente, né? não Que adianta. sonhem o nosso sonho. E a gente não tá ali em todos os setores, é impossível você estar a todo momento na linha de frente, ou sabendo lidar com tudo e fazendo tudo, né? A gente precisa ser substituível, eu sempre costumo falar isso na Indovale, né? A gente tem que desenvolver pessoas para que a gente possa ser substituído, sim, né? E a gente entender as necessidades da pessoa, ser clara com elas, eu acho que esse é um ponto fundamental na gestão, né? A comunicação, a honestidade, né? Eu sempre falo isso tanto com os parceiros quanto com os colaboradores. Seja honesto nas suas relações, né? Eu vejo muito isso, muita empresa quebrar, não dar certo, não atingir o objetivo, porque as pessoas não são honestas umas com as outras, né? Realmente focam só no financeiro ou focam só os benefícios próprios. Então, a gente costuma mostrar muito os dois lados para todos os colaboradores, né? Olha, você está ganhando nisso, mas você vai perder nisso, mas é ser claro com todos eles, né? E eles entenderem o porquê estão ali. Isso é muito importante. E você consegue fazer tudo isso, atender o paciente. A gente tenta, né? Porque essa rotina, né, de ser dona não é das fácil. clínicas. Já exige, né? E ainda atender o seu paciente. Imagino que você tenha diminuído a sua demanda. Diminuir bastante, que foi outro ponto difícil. Você me perguntou, né, os pontos de desafio aí da história. Foi eu reduzir meu atendimento, que isso foi muito pesado para mim também. Toda a minha formação era para atender o paciente, né? Mão de atender seus pacientes. Exatamente, porque eu fui formada tecnicamente para isso, né? Então, mas eu via que como empreendedora e me voltando bastante para a parte da gestão, eu estava aumentando o meu trabalho, né, logaritmicamente, né? Eu conseguiria ajudar mais pessoas, muito mais do que eu atendendo só o paciente diretamente. Não, com certeza, né? O nosso trabalho, né, ele vira exponencial quando você está por trás, exatamente. né? Exatamente. Por trás de tudo, né? Exatamente. Isso que eu brinco, né, na Medinco, né? Você fala, caramba, né? Eu atendia, 10 pacientes por dia. Nem atendia, né, todos os dias, né? Porque tem que operar, né? Ajudava lá os 20, 30 pessoas por semana, no máximo, né? Agora, né, a gente dá condições para os profissionais que estão lá, né, fazerem um melhor atendimento, ajudar todos aqueles pacientes. Cara, é muito legal, né? É muito maior do que você atender de forma direta. Isso não quer dizer que eu não esteja lá. Eu falo, tem um pouquinho de mim e da maneira como eu gostaria que o paciente fosse atendido em cada prestador, em cada parceiro que está atendendo, né? Eu não vejo problema nenhum, sabe? Você continuar colocando mão na massa nessas coisas, ter essa vida dupla, né? De médica e de empreendedora. Sim. Aliás, eu acho que é muito legal. Acho que a gente não tem que se limitar, entendeu? Se isso funciona para você. Exatamente. E acho que você tem que seguir, né? Eu acho que é saber coordenar o tempo. Essa coordenação do tempo é fundamental. A Kátia fala que eu sou a mais multitarefas que ela conhece. Mas todo empreendedor é um pouco multitarefas. Sim. E ele tem que ter essa noção de tempo. Eu acho que ele tem que saber organizar bem seu tempo, priorizar o que tem que ser priorizado, né? E dá certo. Porque é assim, ela vai abrir a outra unidade. Aí eu já olho para ela, nossa, mas e o tempo? Por quê? Porque eu já sei que ela está administrando as demais. Exatamente. Mas a gente vai aprendendo com o tempo e escolhendo pessoas que são profissionais e que sabem nos ajudar nisso, delegando, né? Esse é um ponto muito fundamental do empreendedor, né? Entender que ele vai assumir risco, né? Que ele vai enfrentar desafio, porque o empreendedor que não quer assumir risco e enfrentar desafio, não tem porquê, né? É por isso aquelas características que eu falei que ele sabe que ele vai ter que ter para desenvolver isso e mandar bater no peito, é isso aí. Sabe, eu vou fazer um contraponto com essa frase comum, né, que, nossa, empreender é risco, né? É muito comum, todo mundo fala isso. Pra mim, risco é ficar parado. Né? Não, sem dúvida. Pra mim, porque, assim, quando a gente empreende, você toma muitas rédeas da situação, né? Não, sem dúvida. Porque se der errado, é culpa meio que sua. Não, é verdade. Mas agora, se você é dependente de uma estrutura, de terceiros, tudo... Não. Eu acho isso arriscado, né? Risco no sentido, por exemplo, a gente quando abriu agora a segunda unidade, você da saúde, você sabe, a gente investe, né? Você gastou dinheiro, você investiu, você não tem os convênios ainda, que hoje a gente é muito dependente dos convênios, né? Mas você é uma aposta, né? Você está apostando que aquilo vai ter paciente, os convênios vão credenciar, e que você vai girar e que você projeta. Então, acho que o risco é um risco calculado, claro, né? Ninguém vai fazer loucura de, né, não poder fazer, mas é um risco
que, querendo ou não, pra gente, É um desafio. Eu acho que o maior risco é a primeira. A segunda... a primeira foi... Não, a primeira foi mais mesmo, sem dúvida. A primeira é o start, né? Exato, você precisa modelar tudo, o processo, tudo. Você fez a tua cultura. E querendo ou não, lá mudei de dentro. cidade, né? Eu tinha todos os meus empregos em São Paulo, já estava bem estabelecida lá, porque quando eu fiz endoscopia lá, eu já arrumei. Eu tive uma proposta excelente para ficar em São Paulo, bem no mês que eu vinha para cá, né? E aí eu fiquei nessa, fico, não fico, vou, não vou. Então foi o maior risco mesmo eu falar, e agora? Eu largo tudo aqui, vou ou fico aqui, né? Exato. Então, por muito tempo eu fiquei na estrada, ficava indo e voltando, mas chega uma hora que você tem que decidir, não tem jeito, né? Sim. É um risco calculado, concordo com você, mas é um risco. A segunda é muito risco calculado. É que dá medo, lógico, né? Porque você vai estar colocando muito dinheiro para você fazer um empreendimento desse, Exatamente. né? Não dá para você fazer pequenininho e sentindo e vai aumentando. Não, você já tem que ter uma estrutura, ainda mais a endoscopia, que é uma área cara, né? A gente fala que tem que investir bastante. Eu nem imagino o valor, né, dos equipamentos, mas deve ser bem caro, É bem caro, bem caro, assim. Pra gente iniciar, a gente normalmente inicia... vou chutar um valor mínimo, 500 mil de equipamento, no mínimo. Nossa. No mínimo para você abrir qualquer coisa de equipamento. Fora estrutura, fora reforma, fora qualquer outra coisa. Só de equipamento é uns 500 mil. Nossa. Então, assim, é um investimento. É nesse sentido, né? Você tem que estar seguro para poder investir isso, né? Porque não é barato. Não é uma área barata. Não é um consultório, né? Então... o conceito de risco fica claro aí. É isso mesmo. E legal. E daí você abriu sua segunda e agora a terceira. Como que aí a segunda, logo que a gente iniciou, eu falei, bom... Agora, se entrar nesse mundo da obesidade, eu vou precisar de, a equipe multidisciplinar. Então, aí, psicólogos, nutricionistas. Aí, eu tive que entender de outras áreas, que não só endoscopia, para poder criar esses outros parceiros, né? E atender bem o paciente. E hoje o núcleo tá só crescendo, graças a Deus. Também fomos agregando mais pessoas, né? E aí, firmamos essas 2 unidades. E agora, recentemente, né, ainda nem inauguramos, vamos inaugurar agora. A gente está com uma 3ª unidade agora em Jacareí. Que legal. Case de sucesso, assim, muito gostoso de ouvir. Né? Ai, que bom. Eu também tô feliz com a parte, de empreender, né? Eu acho... Desculpa, pode falar, depois Tem uma coisa que eu lembrei aqui. Que na 3ª unidade, aí ela deixou de ser só ela. E aí ela fez uma sociedade com outros. Foi um outro desafio. Como porque foi? Eu sabia que eu não daria conta de, sozinha. E eu imaginei que, assim, não ficaria nessa 3ª, né? Eu falei, a hora que a gente montar um modelo da 3ª, com certeza a gente vai querer reproduzir já tá pensando em outras cidades, né? Então, eu falei, eu não vou conseguir sozinha. E eu tinha 2 parceiros, né? Chamei, na verdade, 3 parceiros. Fui muito honesto, falou, olha, eu não tenho perfil empreendedor, né? Fico contigo, sou seu parceiro e tô com você até o fim, mas não tenho esse perfil. E os outros 2, chamei 3, os outros 2 falaram, a gente entra com você nesse barco. E o que te motivou a escolher esses 2, exatamente? Eu já trabalhava com eles há alguns anos, eles já eram meus prestadores de serviço, na verdade, né? E o perfil. Total, né? O perfil. Fiz uma escolha pelo perfil deles. Pelo perfil, eu sabia que eles eram pessoas que teriam um perfil empreendedor. Tanto que esse terceiro eu chamei, mas eu já sabia que ele não tinha um perfil, mas mesmo assim eu chamei porque ele é muito bom tecnicamente. Ele tinha outras características que agregariam pra gente que não fosse na parte da gestão, né? Mas ele mesmo já não quis. E esses outros 2, eles toparam. E são pessoas, como a gente estava conversando antes, né, da gravação, que a gente conhece, que a gente confia, sabe da índole, que eu acho que isso é super importante também para sócios diretos, não igual o seu caso, que já você às vezes nem conhece o sócio, né? Mas os que eu dependeria deles ali no dia a dia, eram pessoas que eu confio e acho que a gente pode ter uma relação comercial boa, sabe? Não, acho perfeito isso. Né? Sociedade tem que ter isso. Acho que a primeira coisa, né? Quando a gente fala em sociedade hoje, tudo colocar pra dentro, eu acho que, é valores. Uhum. É a primeira palavra que me vem na cabeça, assim. Se a pessoa não tem os valores alinhados com os seus, você esquece, porque o negócio não vai rolar. Certo, não vai rolar. Exato. É questão de valores. Isso tudo na vida, né? É o que a gente fala. Você escolhe isso, marido, você escolhe amizades e é a mesma coisa o sócio. Ele tem que ter são pessoas que você tem que ter troca e tem que ter valores parecidos. Não adianta. Sim. Então, Bruno e Felipe...
Bruno e Felipe. Né? Bruno e legal. Felipe. E como é que tá? Você tá, então, hoje formatando tua empresa para uma possível expansão. Cara, isso é fantástico, né? Isso. Como é que tem sido isso para você? Então, na verdade, desde que eu abri a Indovale, eu já tinha um norte. Eu falo isso que também é um outro ponto que eu acho fundamental para o empreendedor. Ele não precisa saber quais são todos os passos da empresa, mas ele precisa ter um rumo. Ele precisa saber aonde ele quer chegar, nem que isso tenha desvios no meio do caminho, enfim, mas, sabe, uma direção, na verdade, né? E eu sempre tive um norte, né? A Kátia sabe. Eu sempre tive um sonho de construir o meu Hospital Dia, né? Esse era o meu norte desde que eu inaugurei a Indovale. Por que isso? Porque a endoscopia, ela exige alguns procedimentos que a gente tem que fazer em hospital, né? Então, a gente hoje, quem tem uma clínica de endoscopia, ela está sempre muito atrelada ao hospital. Porque a gente tem idosos, tem crianças, tem procedimentos que são mais complexos e a gente precisa da estrutura hospitalar, né? E pra gente é muito difícil disputar espaço com o centro cirúrgico, que são cirurgias grandes, cirurgias que exigem um centro cirúrgico, né? E a endoscopia, ela não exige que seja feita esses procedimentos dentro do centro cirúrgico, mas ela precisa de um ambiente um pouco maior do que o ambiente ambulatorial, ambiente de clínica, né? Então, eu sempre tive essa vontade de, num futuro, a gente ter um hospital dia, né? Que legal. E eu sabia que era um projeto, né, que ia demandar mais tempo, né, financeiro também. Então, a gente tá caminhando, acredito, para um dia chegar nisso. Ai, né? que legal. Isso, é uma coisa que a gente fala quase todo episódio, que é sobre planejamento, né? Isso. Sobre objetivo. A gente sempre coloca, cara, de onde você tá vindo, Pra para onde você tá vai. indo. Todos. Com quem gente... você vai, Exato. como você vai. Essas perguntas são muito importantes. E é aquele ponto, né? A mesma coisa que você falou. Tem uns percalços, nunca uma linha reta. Nunca uma linha reta. Ela faz assim. Às vezes demora mais, às vezes vai mais rápido. Exatamente. Mas você tem o norte, né? Exatamente. É o que eu vejo também, que muitas pessoas não conseguem definir norte. E aí ela não sabe nem para onde ela vai, o que ela vai. Ela não consegue criar estratégia, né? Porque ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe nem o que ela precisa, na verdade. Com certeza. Toda empresa, né, ela funciona com base, né, de objetivos. Exatamente. Né? Sem objetivos, da empresa não tem... Não serve para nada. Não Uma serve empresa pra que não tem nada. objetivo, Exatamente. Né? Eu falo que tudo é possível, você só precisa saber o que você quer. Exatamente. Né? Se você sabe o que você quer, você trabalha para isso. Você cria alternativa, você cria estratégia, você pede ajuda, faz qualquer coisa, você precisa saber o que você quer. Sim. Né? Muita gente não sabe. Você já leu aquele livro lá, o E-Myth, o mito do empreendedor, do Michael Gerber? Não, vou ler. Se fala muita coisa do que o cara fala no livro. É um dos livros, mas assim, ele não é um livro muito a fundo sobre empreendedorismo, né? Mas ele é um livro muito bom. Ai, que bom. Michael Gerber, vou ler. E-Myth, o mito do empreendedor. Muita coisa. Ai, que E eu legal. acho que na fase que você tá de fazer essa formatação, de expansão, é muito legal. Mas, Ai, cara, que você já bom. manja várias coisas. Mas eu Você tenho manja muito a tudo do aprender. que os caras, do que o cara fala no livro. Tanto que eu só falei do livro porque eu achei que você tinha lido. Não, eu nem sabia do livro, ó. Porque- Mas é o dia a dia. Mas eu Porque, quero aprender muito muito. É legal. bom você ter falado, porque eu quero aprender. É uma área que eu gosto. Eu acho que a gente tem que aprender, tem que desenvolver. Eu falo para os meninos, não é só a parte técnica, isso é fundamental, mas desenvolve outras habilidades, né? É minha obrigação também, como empreendedora, aprender, melhorar, desenvolver. Tô buscando isso. Então, é muito legal, né? A Kátia me ajudou muito. Esse né? livro, ele é baseado, né, ele conta muito a história do McDonald's. Ah, né? legal. Ele conta muito a história do McDonald's. E assim, eu acho isso de verdade também. Toda empresa, ela tinha que nascer meio como se fosse ser uma franqueadora. Sim, Hoje. sim. É o que eu acho. Porque Sim, o que também. o franqueador é? Processo em cima de processo, exatamente. Você poder padronizações. Escalar. Exato. Você criar um modelo escalável, né? Exato, exato. E é isso que uma franqueadora né, na verdade. Né? Você cria um modelo, né? E você coloca esse modelo, E aí né? casa com o que eu falei, se você tem uma empresa amadora, com colaboradores que estão só por proximidade, você não escala, né? Então, Não tem como. quanto antes você percebe isso, melhor é e mais rápido é desenvolver, Agora, né? a gente falar de escalar, de ampliar no meio médico, é muito mais difícil.
Porque entra essa questão do pensamento do empreendedor mesmo, do médico levar a empresa dele de forma profissional, que é o que a gente já conversou até. Então, o médico tem dificuldade. Para chegar nesse mindset, tem muita coisa antes. Né? Então, assim, o que eu acho? Se o cara não quer, pô, beleza, entendeu? A medicina é uma profissão ainda que, graças a Deus, é super lucrativa. Então, você consegue ter, cara, seu consultório, fazer seus atendimentos. Sim. E beleza, acho que não tem por que forçar. Sim. Mas se ele virar a chavinha lá, igual você virou, tudo, daí você precisa se capacitar, você precisa ir atrás, você precisa mudar uma série de coisas que a nossa formação médica não vai nos dar. Que eu acho que é isso que é o grande problema. A formação médica não dá muitas coisas que as outras áreas dão, na verdade, né? Elas durante a faculdade, a pessoa já entende que ela vai ter que ter um perfil empreendedor, não tão direto, mas ela aprende de contabilidade, aprende de produção, aprende de processos, aprende muitas coisas que a gente não aprende, né? A gente aprende a ser sacerdote e só atender o paciente em si, né? Exato. E não é isso, a saúde, ela exige também que a gente enxergue como uma empresa que tem que ter lucro, que tem que ter boa qualidade, que tem que ter processos. Então, assim, a gente tem que enxergar como uma empresa como qualquer outra, né? Você falou a palavra perfeita, sacerdócio, né? Sacerdócio. Isso, né? Que eu acho que acaba dando uma ferrada total. nos profissionais. Não que a gente não tenha que agir assim em medicina, desculpa, é uma arte, né? Medicina é muito legal, tudo. Mas, tudo tem um custo, cara. Tudo tem. E você até precisa falar o preço. Fazer um trabalho bom como sacerdote, você tem que ter um mínimo de coisas. Com certeza. Então é isso. Eu acho que é bom porque a medicina, além de ter tudo que outras empresas têm, outros negócios têm, ela ainda tem a questão de você estar ajudando o próximo, de você estar fazendo uma área nobre. Então, isso se soma ao fato de ser uma empresa, mas você não pode não ter isso, né? E só isso. Sim, né? Com certeza. E você precisa... Cara, quando você oferece uma coisa que muda a vida da pessoa, que você cuida da pessoa, você tem que ganhar por isso, né, cara? Claro, muito, né? Não tem como. E ninguém vai só conseguir ajudar alguém se não tiver um mínimo de base ou de estrutura para isso, né? Igual a gente não consegue atender bem, você não tem uma estrutura boa para atender. Exato. Né? E envolve isso também, então, né? Exato. Mas sabe, acho que a própria medicina, né, acabou estigmatizando essa parte de lucro, de você ser empresa. Mesmo. E uma coisa que eu acho que também envolveu um pouco essa estigmatização é o fato da medicina ser socializada no país. Então, assim, o fato de você ter um SUS, assim, então meio que é bem comum a saúde, né? Não que não seja ideal, pelo amor de Deus, não sou isso que eu tô falando, eu acho que é fantástico o jeito que é isso, mas o fato de ter isso, então fica complicado, né? Porque tem países que, tipo Estados Unidos, que a medicina não é socializada, tudo é pago. Contrapartida, você tem países que a medicina inteira é socializada, como Inglaterra. Né? Só que o nosso, ele é um modelo híbrido. Daí acaba dando essas contradições, principalmente nos profissionais. Quem lucra é o mercenário, né? Exato. E eu falo que não, eu acho que tem um mercenário em todas as áreas, né? Isso é errado, é errado ser mercenário, é errado fazer coisas erradas em qualquer área. Agora, lucrar e ganhar dinheiro é próprio de qualquer empresa e qualquer negócio, né? Independente de ser de saúde ou não. Isso não é errado, né? Não, de jeito nenhum. Né? Mas acaba parecendo ser errado por ser da saúde. E isso eu acho que é uma visão muito ruim que a gente tem atualmente. É social isso, né? Porque daí vem até do outro lado, do paciente, né? Isso. Que busca, às vezes, aquele atendimento do profissional de graça. Tem até isso também, né? Tem. A gente lida direto com isso, né? E é isso, a gente faz muito trabalho social, a gente ajuda sempre que pode, né? Mas isso não pode ser o 100%, né? Porque senão a gente quebra e não atende ninguém, na verdade, né? Exatamente. Então aí não adianta nada. Né? Uma coisa que eu acho assim, interessante é que quando a gente fala do empreendedorismo, que nem na sua área, na medicina, vocês precisam o tempo todo se atualizar, né? Não tem como. Não tem como. Mas quando você decide também empreender, no seu caso, você também tem que se atualizar quanto ao mercado, porque provavelmente quando você abriu ainda o Vale, o mercado era completamente diferente do que é agora e do que vai ser. Então tem esse outro lado também, né? A atualização do mercado. Você precisa acompanhar. Senão, você só exercer também a sua profissão e se especializar muito na sua área da medicina e ter a sua clínica não vai ser o suficiente. Não. E quantas profissões a gente vê que a pessoa acaba indo, né? Escolhendo uma carreira
sem essa visão do mercado e depois... Porque tá mudando muito, Muda né? muito a todo momento, né? Então, essa visão de mercado para a saúde também é muito importante, muito importante. Não, total. E é muito legal, a gente vê que ela tem essa visão, né? Porque ela foi lá, ela começou com a clínica só de endoscopia, daí ela fez uma clínica de endoscopia para tratar paciente de bariátrica, né? Bariátrica, essas coisas. E ela já montou, né, o hubzinho dela de, né, colocou nutricionistas, outras especialidades, as tudo outras especialidades. já deu mais corpo pro negócio, né? Você já parou pra pensar assim, eu nem pesquisei, né? Depois a gente pesquisa, né? Mas como é que surgiu o primeiro hospital? Pois é. Deve ser, tipo, devia ser alguém que fez isso. Ele falou, foi. Daí a pessoa devia passar consulta em um lugar, devia fazer o raio-x dela em um outro falou, lugar. Vamos trazer pra cá? Vamos colocar todas as soluções pros pacientes nesse mesmo lugar e vamos resolver. Exatamente. Tanto que o núcleo, quando a gente criou o núcleo, eu criei o núcleo, na verdade, para que eu tivesse profissionais comigo. Porque antes do núcleo, até hoje, né? A gente é o único nesse modelo. O próprio endoscopista direcionava, olha, você vai na nutricionista em tal lugar, você vai no psicólogo em tal lugar. E aí o paciente ficava, né, ping-pong, porque é um tratamento que exige que ele passe frequentemente nesses profissionais. Sim. Mas ele ficava... Então eu falei, não, vamos trazer para cá. A gente cria uma unidade que a gente tem tudo aqui, né? Sim. Agora os cirurgiões plásticos também estão tendo um pouco esse modelo de trazer o esteticista para dentro, né? Todo mundo para dentro. Isso facilita para o paciente e para o negócio, né? Facilita para o paciente e escorre menos dinheiro do teu negócio. Sem dúvida, porque sem se dúvida. você vai lá e tem que mandar sem dúvida, também, é verdade. Você vai lá, vai mandar, assim, hoje, você imagina que é um consultório médico ali dentro, né? que só faz consulta. Você cobra R$300 a sua consulta particular, nossa, beleza, você só tem clientela particular. Você cobrou R$300, daí você foi lá, você pediu uma tomo, uma endoscopia, um exame de sangue. Isso. E, uma avaliação com outro profissional lá. Você pegou R$300 ali dentro e escorreu mais ou menos uns 20 mil pra fora. Exatamente. E muitas vezes... Não, é loucura. E muitas vezes, Evandro, se loucura. você indicou esses daqui e o paciente não foi bem atendido, ele não conseguiu vago, ele não volta em você. Exato. Esse é o ponto. Ele vai falar, nossa, o médico me indicou um local que eu não consigo agendar, um local ruim, né? Eu não volto nele. Exato. Não é isso? Mas o médico empreendedor é isso que faz, né? Você tenta, captar o máximo que você puder. Dentro e assim, você vai. Sua cara. É lógico. E assim, você vai ganhar por isso e não tem problema, né? E porque você está ganham, facilitando para o paciente também. O paciente ganha, os parceiros ganham e a Tá clínica ganha, né? Todo mundo ganha. Não tem... Então... Só perde de outra forma. Mas aí forma. entra aquela questão também da dificuldade que às vezes a gente encontra de você agregar serviço e o médico ter essa dificuldade de entender que está agregando, que não é só a venda, né? Está ajudando o paciente também. Ajudando. É importante por esse sentido também, né? Eu acho assim, esse negócio de venda na medicina, eu acho assim, se você é bom, se você dá o melhor serviço, você tem a obrigação moral do paciente passar com você, cara. Sim. Você tem obrigação, porque senão você está privando ele do melhor tratamento possível para ele, entendeu? Isso. É isso que eu pensei. Quando eu criei Endovale foi nesse sentido, né? Não privar ele do melhor que ele poderia ter. Exato. Né? Exatamente. Exato. É muito por aí que eu falo que os outros têm que pensar, sabe? Não no... mas eu vou lá, vou aparecer, vou fazer marketing, essas coisas. Exato. O marketing é uma consequência total de tudo isso, né? Exato. O marketing é o que vai só expor isso, né? É a cultura da empresa que a gente costuma muito falar, né? O marketing é um reflexo do que você faz todo dia, do como você pensa, como os funcionários trabalham, como os parceiros trabalham. É só isso, não é nada além. Você precisa criar um marketing, né? Fala esse termo, criar um marketing, você não cria nada, né? Você só mostra o que você faz. E como é a sua relação hoje com o marketing nas suas empresas hoje? Você investe, você segura um pouco, você faz o seu pessoal? Como é que é? Eu tive uma outra sorte na vida também. Meu esposo, ele era fisioterapeuta, eu conheci ele dentro da UTI, né? Eu dei alguns plantões de UTI e conheci ele lá, ele era fisioterapeuta respiratório. Mas era um apaixonado por engenharia, sempre foi. Uau! Por essa eu não esperava. E gostava muito de engenharia também porque ele se dá muito bem com essa parte de tecnologias, né? E aí eu falei, bom, bora, faz o que você ama, vai para sua área, né? E aí ele foi para engenharia e com isso ele foi desenvolvendo cada vez mais esse gostar de
eu não entendo, tá? Porque o mundo, pra mim, que é a parte, mas, né, de toda essa parte hoje, tráfego pago, sim, de sim. tudo. Então, ele que faz muita coisa pra gente, Ai, que né? legal. Então, eu tenho uma pessoa, né, muito próxima ele se especializou bastante especializou nessa nisso, parte de né? tráfego, na parte de desenvolvimento também de sites. Tudo. E aí as estratégias ela consegue passar para ele no tráfego e tem funcionado super bem. Ela é ativa assim nas redes também, no Google. Ela é toda essa parte do marketing, ela tá bem atualizada. Isso. Ele me ajuda com a parte técnica, mas a parte do conteúdo em si, eu que direciono mais para ele, E na foi verdade. doloroso para você isso? Foi uma coisa que veio natural? Tudo? Como é que foi? Eu acho que um pouquinho, né? Aparecer é sempre dar um pouquinho de vergonha. Mas como eu sempre tive esse pensamento de nunca mentir, não é mentir, mas você criar um personagem que não existe, que eu não gosto, né? Eu ficava imaginando o que eu gosto de consumir como conteúdo, o que é de fato real, né? O que me transmite verdade. Então, como eu já tinha isso, eu acho que foi menos doloroso do que eu vejo ser para muitos médicos, na verdade, né? Então, eu faço muito do que eu sou, do que a clínica é, de como a gente trabalha, né, dos nossos parceiros, então... Comunica bastante o serviço mesmo no YouTube. A gente criou um canal, então a gente tem um canal lá no YouTube. Putz, legal, gente. E aí... Atualizou, foi indo com o mercado, né? Foi. Não, O Vinícius, meu esposo, foi um grande incentivador do canal. E eu falava, será que alguém vai assistir? Ele falou, vamos começar, né? Quem sabe? Põe aqui a nutricionista para falar o seu dia a dia, a psicóloga, você, os médicos. Então, todo mundo fala no canal um pouquinho do dia a dia mesmo. E bombou, estourou. Foi uma coisa que eu não imaginei nunca que ia dar certo. O legal também é quando você envolve as pessoas que trabalham com você na clínica, né? Então, lá é todo mundo muito envolvido, a divulgação é de todos os profissionais. E isso é uma coisa que eu acho importante, que é o fato de você não ter representatividade só sua, né? Como dono. Eu acho que todos são um pouco apaixonados, né? E o Vinícius também. Então, acho que isso reflete também no nosso marketing, sabe? Que legal. Mas foi, então, parece que foi um jeito muito orgânico, né? Que saiu esse negócio, né? Foi muito natural para você. Foi. Esse desenvolvimento, tudo, Foi né? sim. Eu acho que eu tive sorte, sim, sem dúvida, né? De ter essas facilidades. Mas eu acho que a minha paixão era tão grande que eu acho que foi passando um pouquinho e todo mundo... Hoje é um pouquinho... A Endovale tá um pouquinho em todo mundo, assim, eu sinto, sabe? Todo mundo tem uma pontinha de Endovale ali. A cultura da empresa, né? Você contaminou todo mundo, né? Com o seu jeito, com a sua paixão, propósito, né? Com propósito, eu acho. Muito legal. Né? Hoje os colaboradores chegam lá e falam, doutora, você não sabe que eu fui numa clínica colher sangue? Sabe como que eles me trataram lá? Assim. Falei, você tá vendo? Né? Você gosta do jeito que você trata aqui? Você vê como é importante tratar bem, né? Cuidar bem. Olha como é ruim você ir num lugar que, né, você não se sente bem. Então, eu vejo que eles têm como um parâmetro lá, sabe? Eu acho interessante, assim, para eles gostam do jeito que a gente trabalha lá. Diferenciado. Né? Com Mas amor, é um com amor, diário né? também, né? É um desafio diário. Manter essa cultura, engajamento é uma coisa que você tem que manter. Isso, exatamente. Não adianta, você pode estipular isso, mas você tem que manter, alimentar isso. Tem que sempre, alimentar, né? E uma das formas de alimentar que eu costumo dizer é a comunicação. A conexão entre você e a sua equipe sempre vai ser atrelada à comunicação. E é fundamental. Isso a gente sempre reforça, né? E se comunicar é fundamental. Isso cria trajetos retos, né? Eu costumo falar isso, né? Se a gente não se comunica, são trajetos tortuosos, mais difíceis de corrigir, né? Viés de comunicação. Então, a comunicação é fundamental. A Kátia ajuda muito a gente nisso lá, né, Kátia? Muito. Vocês fazem reuniões muito frequentes? Agora sim, antigamente menos. Com a Kátia a gente começou a estabelecer reuniões. Quando a gente começou, todo mês Todo mês. Tanto de por balanço setor. Financeiro, quanto... por setor, exatamente. A gente faz reuniões por setor, com financeiro, com estratégico. Por unidade também, né? Por unidade. Agora está aumentando uma. Legal, gente. Bem legal. Agora acho que a gente está alinhadinho, Mas assim. A participação da doutora nisso é o que faz diferença. Porque quando a gente fala dessa parte de empreendedorismo, de praticar a gestão na clínica, é a dedicação, é a participação. Então, ela tem que deixar de atender para ela conseguir se dedicar a essa parte também. É uma escolha. Sim, é uma escolha. É o que você falou, não precisa ser essa a regra. A regra. Mas quando você escolhe empreender, eu não vejo como você também não ter essa dedicação. Cara, minha transição, eu percebi muito isso que vocês estão falando, né?
também na minha empresa, quanto mais ela demandava, mais eu tinha que estar lá para resolver. Eu faço muita reunião, por exemplo, em São Paulo, né? Então, imagina, toda hora indo para São Paulo, tudo. De um jeito ou de outro, o seu consultório começa a mudar também. Não tem jeito. Não tem como. Não tem como. Você não tá, sua energia tá em outro lugar, Exatamente. entendeu? Você não tá focado só ali, né? Exato. Mas quando você coloca a sua energia, né, sua força, né, naquele negócio que você tá fazendo, o negócio muda, Não tem né? como. Muda. É o que você se dedica. E é uma escolha, de novo. Então, quando a gente fala, né, do empreendedorismo na medicina, não necessariamente você tem que ser um empreendedor. Não. A não ser que você tenha o desejo de ter as suas clínicas, de ampliar, de ter um hospital. Sim. A sua meta é você que vai decidir, né? Exatamente. Eu falo, ninguém nasce falando, eu vou ser empreendedor, né? Não. Ninguém tem isso. Então, se você tem as características favoráveis, desenvolva isso para que você seja um empreendedor. Põe a sua energia nisso, né? Quem sabe, você não é realmente um empreendedor. A gente se descobre empreendedor, né? Pelo menos comigo foi assim, né? E a gente vai desenvolvendo as habilidades, né? Não tem como. Exatamente. Com certeza, não, isso é o mais legal, né? Exato. Eu acho que esse aprendizado, tudo. Só que, né, pra você aprender qualquer coisa, você tem que, partir do princípio que você não sabe nada naquilo. E por isso que eu acho que muita pessoa não arrisca, entendeu? Exatamente. Porque você tem que... Você vai, cara, eu vou ser ruim. Eu vou ser péssimo. Vou fazer merda. Aí você vai buscando. Daí você vai crescendo tudo, porque não tem caminho, né, pra maestria em alguma área, né? Até o cara que hoje tá lá jogando, Neymar, ele teve algum momento da vida dele que ele não sabia chutar bola. Exatamente, começou do zero, né? Começou do zero. E é muito legal ver essa evolução até das habilidades que a gente desenvolve com o tempo, né? Sim. Como a gente era, como a gente está no negócio, por quê? Porque é um dia após o outro aprendendo mesmo. A gente aprende muito quando empreende, né? Muito. Aprende demais. A gente começa a perceber onde a gente está deficiente, onde a gente tem que investir mais, aonde você tem que ter mais atenção. Você vai sentindo isso com o tempo, né? Total. Legal, gente. Acho que foi muito legal conversar. Obrigada. Foi muito legal. Adorei também. Nossa, foi um prazer gigante. Foi um prazer é meu. Espero, assim, eu sou um peixe pequeno, eu falo, não é? Eu tenho muito a aprender ainda, não sei quase nada, mas espero acrescentar um pouquinho para quem possa estar assistindo, com né? certeza. Eu aprendi um monte com você. Impressionante com a sua experiência, o quanto você caminhou nesse tempo todo, inspirador, né? De verdade. Eu acho imagina. Obrigada, viu, pelo convite, pelo carinho. Obrigada mesmo, viu? Valeu, gente. Valeu. Tchau. Tchau.